Bom dia para todo mundo. Eu sou Alexandre, curador do festival, e gostaria de dar as boas-vindas para vocês, para a gente começar mais essa atividade. Espero que todos aproveitem, sintam-se em casa, certo? Vamos nos divertir. Antes da gente começar, eu vou fazer só uma fala inicial. A gente está começando agora o workshop Criação, Ilustração e Diagramação de Cordel. Nessa atividade serão abordadas as etapas de criação, ilustração e diagramação de folhetos de cordel. Nesse processo, Mari propõe um passeio que irá desde uma breve contextualização histórica, relembrando as origens do cordel brasileiro, até seu reconhecimento como patrimônio cultural nacional, passando pela criação, pela ilustração, utilizando uma técnica que faz releitura da estilogravura, até o processo de diagramação do folheto em si. Maria é pernambucana do Recife e é uma verdadeira entusiasta da palavra. Poeta cordelista com mais de 13 anos de carreira, é também contadora de história, cantora, compositora e radialista. Ministra oficinas de literatura para crianças, jovens e adultos, integra o projeto Cordel Animado, junto com sua irmã Mila Bijo, e apresenta o programa de rádio infantil Rádio Matraquinha. Tem dezenas de cordéis publicados, além de 11 livros infantis. A Internacional Cartoneira 2021 é uma realização da produtora Nós Pós, financiada através do incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tenham todos uma ótima atividade. Mari. Oi. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Alexandre, estou vendo que tem gente na salinha de espera aí, né? Estou na espera para entrar. Deixa eu ver a cara desse povo. Quem puder, abre aí a câmera, né? Para eu dar uma olhada. Quero ver a cara do povo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Queria agradecer ao convite, né, da Internacional. Olha minha comadre aí, Suzana Moraes. Hoje eu estou muito chique nesse workshop, minha gente. Mônica Aparecida, seja bem-vinda. Estou muito chique aqui nesse workshop, porque tem poetas aqui, cordelistas aqui participando. Então, eu acho que eu estou assim, né? Se eu falar qualquer deslize, se eu cometer qualquer deslize, já estão elas aqui para me complementar, já estão elas aqui para me ajudar nessa... Ó, chegando mais uma aí. Érica Montenegro, maravilhosa. Cordelista de primeira também. Então, eu estou muito bem assessorada aqui. Ainda tem as meninas Rita e Fernanda, que vão estar fazendo a tradução de Libras aqui para a gente, as intérpretes. Parabéns à Internacional Cartoneira e à produtora Nós Pós por essa iniciativa, né? Que maravilha. Ó, Érica aí, que coisa linda! Seja bem-vinda, poeta cordelista de mão cheia. Eu estou muito bem aqui. Suzana Moraes já está ali também. O negócio tá bom aqui hoje. Bom, eu vou dia, começar... lindezas. Bom dia. Eu vou começar, então. A minha proposta hoje é falar um pouquinho, né, contextualizar historicamente a literatura de cordel. E também passear, né, pelas características do gênero, para que a gente possa experimentar, fazer alguns experimentos no final do nosso encontro, e aí, quem sabe, inspirar para uma continuidade, né, desses experimentos. E aí eu queria, se possível, quem chegou, falasse um pouquinho, né, dissesse seu nome, de onde fala, não precisa nem abrir a câmera se não quiser, mas seu nome, de onde fala, e qual a ligação com cordel, se já escreve, se é um apaixonado, uma apaixonada, enfim, falar um pouquinho sobre a literatura de cordel na sua vida, né? Seu contato com a literatura de cordel. Quem pode começar? Senão eu vou chamar. Se não tiver ninguém para começar, eu chamo. Olá, Bom dia. Ó, um monte de gente ao mesmo tempo, tá vendo? Acho que eu ouvi primeiro Paulo Henrique. Porque eu acabei de entrar agora. Aí eu creio que você
pelo menos eu vi no final. Já que eu vi no final, eu gostaria que a menina que se prontificou, a colega, que ela pudesse já começar, porque aí eu vou me inteirar. Não, mas veja, eu quero só que você diga seu nome, de onde fala e o seu interesse pelo cordel. Ok. Meu nome é Paulo Henrique Faelante, eu sou de Paudalho, Pernambuco, e trabalho, eu faço cordel, né? Gosto de fazer cordel e gosto muito da arte popular. Então, eu tenho as produções de cordéis, mas também, inclusive, eu fiz uma aula de espetáculo sobre o cordel, vendo a questão das feiras medievais, nas feiras medievais, né? Trabalhando o contexto histórico do cordel na sala de aula. Então, o cordel na sala de aula para desenvolver a oralidade e a escrita. Era um projeto que eu tinha, mas aí eu não tenho... E também ensinei, do cordel passa para ser da xilogravura e da xilogravura o mosaico, é um processo que eu uso na sala de aula. Então, eu usei, né? Mas não tenho muitas habilidades na questão da xilogravura, né? Apesar de que eu sou escultor também, gosto de fazer, tenho a prática, a técnica, né? Mais ou menos a técnica, não produzo, mas isso aí para mim será de grande valia, esse curso. Maravilha, obrigada, viu, Paulo? E aí, quem pode agora? Olha, Mônica Aparecida já está dizendo aqui, ó. Bom dia, sou Mônica, professora da Rede Municipal de São Paulo. Ó, que maravilha, fazendo intercâmbio aqui com a gente. Apreciadora de cordel. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. Deixa eu chamar aqui Suzana Moraes, então. Suzana, se apresente aí, fale para a gente. Bom dia a todas e todos. Eu sou Suzana Moraes, sou recifense, com a família toda do Pajeú. Escrevo cordel há alguns anos, há uns 15 anos, eu acho, não sei bem. E escrevo cordel para diversas linguagens e diversas modalidades, conto histórias também para criança, sou recitadora, agitadora cultural. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada. Isso, esqueceu de dizer que é minha comadre, né? Minha comadre, minha pareia, minha vizinha. O mais importante eu não falei. Madrinha de Jorge. Madrinha do meu filho. E vou chamar a Érica, então. Érica, se apresente aí. Oi, minha gente. Bom dia. Eu vou fazer o que eu faço nos meus cantos, né, Mariana? Eu sou Érica Montenegro, aqui vou me apresentar. Gosto muito de escrever e também de conversar. Vou reunindo as palavras para as histórias contar. Eu sou professora, trabalho na biblioteca escolar. Minha essência não é da performance da arte, a minha essência é, na verdade, da mediação de leitura, é uma coisa que eu gosto demais. Sou fã dessa mulher aí, onde ela for, eu vou atrás, porque sempre aprendo muito, né? E eu acho que esse trio aqui, eu, Suzana e Mariana, a gente vai se encontrar em muitos lugares, porque a gente é muito fã do trabalho uma da outra, mas ao mesmo tempo também muito responsável também por aprender sempre uma com a outra, né? E eu escrevo cordel há alguns anos também. A minha escrita é basicamente para criança, então eu acho que isso me aproxima muito do trabalho das meninas e me faz assim aprender muito com elas. E é isso, um prazer estar por aqui. Vou fechar minha câmera porque minha internet está muito ruim e eu fico oscilando, tá? Aí, mas eu estou aqui, qualquer coisa é só chamar. Um cheiro. Sim, senhora. Obrigada, Érica. Estou vendo aqui Fernanda Roberta. É teu, né, Fernanda? É teu outro aparelho. Certo. Esses dois Fernandas são... As duas Fernandas são a mesma pessoa. Entendi. Estou vendo aqui Ana Késia. Ana Késia, você pode se apresentar para a gente? Se tiver alguém que não queira falar, não tem problema não, viu? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sou professora aqui de São Paulo, né, primeiramente, e sou professora de educação infantil aqui em São Paulo. E, assim, sou muito sua fã, Mari. Eu comecei as aulas aqui de vídeo interação aqui em São Paulo, né, com um cordel, a bagunça dos brinquedos, né? Eu conheci a sua literatura através dessa literatura de cordel, me apaixonei. E foi uma indicação da professora Ivani, que ela é contadora de história. Ela me indicou.
Conheço. Ela me indicou você para essa aula de hoje, né? Maravilhosa, e uma honra para mim. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Eu conheço demais Vani, uma querida, grande contadora de histórias e grande professora de contação de histórias também. Sim, Estou vendo aqui verdade. do lado a Adriana. Adri, se apresente. Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana, sou psicóloga de formação, sou pedagoga e professora da educação infantil do município de Fortaleza. Eu sou recifense, pernambucana, mas atuo hoje na educação infantil em Fortaleza. E, assim, contar histórias é com Mari, ela também sou super fã, ela sabe disso. Eu sempre falo e sempre vou dizer a ela o quanto sou fã dela. E, assim, contar história, para mim, passou a ser... Eu acho que sempre eu estou buscando algo que seja para contar história. E sempre valorizo muito a questão literária para os pais, embora estejamos de aula remota. Sempre digo a eles que o livro é um brinquedo e que precisa ser utilizado sempre. Maravilha, Sempre. Adri. Obrigada, viu? Essa aí tá com Nada, overdose Mari. de mim, que estava comigo ontem no E eu não curso enjoo, online, eu não enjoo. quarta-feira e hoje aqui. Obrigada, Adri. Estou vendo Bom aqui dia. lá da Ilza. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou lá da Ilza, tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui hoje, Mari. Não a conhecia, mas pelo jeito você é potência. Somos. E uma mulher maravilhosa que me chamou para participar dessa oficina, que me indicou, foi a Érica Versosa, a qual eu agradeço muito. E sou assistente social aqui de Salvador, Bahia. E sou mediadora de leitura, atuo numa biblioteca comunitária aqui no subúrbio ferroviário de Salvador. E, assim, né, procuro sempre estar me atualizando para fazer meu trabalho melhor como mediadora, e por isso estou aqui nessa oficina, querendo aprender muito com vocês. E já vi que tem muita gente aqui, né, da região lá de Érica, então eu já estou me sentindo em casa. Então, Seja bem-vinda, minha querida. Olha, uma pessoa que é indicada por Érica Versosa, não precisa dizer mais nada, porque essas conexões maravilhosas da vida, né? Érica é uma figura, uma multiplicadora, uma fomentadora, né? É uma militante da biblioteca, do livro, da leitura, da literatura. Então, seja muito bem-vinda e depois mande um grande cheiro para a Érica. Eu vou mandar diretamente, mas você manda, porque aí chega dois. Um do lado tá do outro. bom. Eu vou manter minha câmera desligada, porque a internet aqui tá bem ruim, que tá chovendo bastante. Sem problemas. E aí, aqui, eu tô vendo a Amanda Sena. Amanda, que é cordelista também. Isso aqui não é workshop mais não, viu? Isso aqui já é uma coisa assim, é um cortejo, né? É um cortejo, é uma coisa assim, muito mais amplificada. Tá cheio de entidade aqui. O negócio tá bom, tá bonito. Amanda, fale aí, minha gata. Oi, Mari, oi todo mundo. Pois é, tá um encontro bonito hoje, né? Uma roda de comadre. Que legal, mas é sempre bom estar te ouvindo, né? E poder estar trocando, assim. Então, eu sou Amanda, sou de Recife também, mas já moro no Rio Grande do Sul há 8 anos. Então, estou aqui falando de Viamão, no Rio Grande do Sul. Né? E sigo aqui brincando com as palavras, brincando com a cultura popular, né? Me conectando, sempre conectada com a cultura pernambucana, assim. Então, mas é isso, eu brinco. Brincando. Eu brinco com as palavras. Seja bem-vinda, então, Amanda. Obrigada pela presença. Estou vendo uma xará ali, Mariane Gomes. Estou me achando tão chique, tão fina, porque quase nunca tem ninguém com o mesmo nome que eu. Minha gata se apresenta. Mariana. Sou Mariana. Cheguei um pouquinho atrasada, mas acho que estão se apresentando. É isso, Mari? Isso. Então, eu me chamo Mariane, eu sou professora. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Garça. Eu sou muito amiga da Poliana, que fez um curso com a Mari recentemente. A gente trabalha juntas, nós trabalhamos juntas numa escola aqui do município. E eu sempre fui apaixonada pela cultura, né, nordestina.
E recentemente a escola propôs um passeio, né, pelas regiões brasileiras. E aí eu me vi assim, gente, caí com a região Nordeste. A região Nordeste sempre foi um encantamento para mim. Antigamente, né, já toquei o maracatu, e o maracatu é uma paixão, e em um grupo aqui também, voluntário da minha cidade. E o maracatu sempre foi uma paixão, e aí eu comecei a me apaixonar pelo cordel. Não pude fazer o curso com a Poli, e falei assim, agora é minha hora. Agora que entrou, porque até então não tinha entrado em recesso, né? Os governantes aqui, eles agora colocaram todas as escolas municipais em recesso. Se eu tivesse colocado um pouquinho antes, teria feito o curso com a Mari Bicho. Mas não. Mas estamos aqui, tá valendo. E é isso. Tá bom, minha xará, seja bem-vinda, então. Muito eu acho que a gente até já se comunicou, né, pelo Instagram. Sim. Estou me lembrando agora. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada. E estou vendo também Gisele, se apresente. Ela que está falando diretamente, estou muito chique, minha gente, de London, de Londres. I'm sorry. Oi, Mari. Tudo bem? Gente, desculpa, mas a minha conexão, apesar de aqui em Londres, está horrível também. E eu acompanho o trabalho de vocês, parabéns pelo festival. Mari, seu trabalho é lindo. Meu nome é Gisele, eu estou aqui em Londres, eu trabalho numa escola que ensina português para as crianças que moram aqui fora. Né? Nós estamos agora com a questão online, a gente está pegando brasileirinhos de vários lugares aqui, não só na Inglaterra, mas Alemanha, França. Então, a gente tenta manter esse elo com o Brasil, né, com a cultura e com a língua, com as crianças que moram fora. A gente quer deixar isso vivo neles, né? E é isso, acompanhando vocês, parabéns. Obrigada, Gisele, que bom ter você aqui. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Que grupo bonito que a gente tem aqui. Temos o Paulo e temos várias mulheres incríveis, poetas. Paulo, que também é poeta, professoras, bibliotecárias, enfim, multiplicadores. Então, ótimo. Era realmente esse grupo que eu estava torcendo para encontrar. E aí eu quero começar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aqui o compartilhamento de tela? Sim? Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uns blocos na minha mente de momentos em que eu vou parar e perguntar se vocês têm alguma dúvida ou alguma colocação. Mas, para ficar mais interativo, vocês podem também escrever no chat se surgir alguma coisa, algum complemento, alguma dúvida durante as explanações, que de vez em quando eu vou estar acessando também o chat para poder responder. Para também não ficar aqui muito no monólogo, muito falando sozinha. É bom a gente fazer esse bate-bola, né? Então, hoje a gente vai fazer um breve passeio sobre as origens da literatura de cordel, falar das características do cordel. Vou expor também falar, na verdade, né, mencionar alguns textos clássicos e autores canônicos. Sim, apesar de termos esse título, né, de literatura popular, nós temos cânones também, né? Nós temos grandes escritores e escritoras que merecem ser lembrados e registrados também, né? E estudados também. Vou falar da rima do cordel, a métrica, né, que é onde o bicho pega, mais ou menos. Vou falar dos tipos de estrofes, que são os mais comuns, né, que acontecem com mais frequência na literatura de cordel. Vou falar da xilogravura, e aí eu trouxe uma técnica que eu utilizo, geralmente, quando eu estou ministrando oficinas para crianças e adolescentes. É uma técnica bem acessível. Eu acho que as meninas até conhecem, Suzana, a Érica, talvez a Amanda também conheça, que não utiliza madeira, né? Porque aí a gente torna acessível para várias idades. Porque a xilogravura feita com madeira, ela oferece um pouquinho de riscos, porque a gente precisa trabalhar com uma série de instrumentos muito pontiagudos. Então, não é com todo mundo que a gente pode trabalhar, não é em todo ambiente que a gente pode trabalhar a xilogravura. E aí eu trago, na verdade, uma releitura de xilogravura, e que é muito bacana para a gente trabalhar, né, em sala de aula, por exemplo,
porque vai trabalhar com a ideia do relevo, do baixo relevo, das ranhuras, com as texturas que são muito próximas da xilogravura, do carimbo, e fica bem bacana para a gente trabalhar com as crianças também. E no final, vou falar para vocês da diagramação do cordel em 2 possibilidades, como fanzine e já ele formatado para ser impresso já, diagramado, que também são possibilidades para a gente levar para a sala de aula de baixo custo, para que a gente possa, de repente, fazer um projeto de literatura de cordel na escola, imprimir os cordéis com as crianças, com os jovens, que é bem bacana também. Então, vamos lá. Aí, com esse grupo maravilhoso, né, de educadores, de multiplicadores, de pessoas que vão difundir a literatura de cordel, qual é a importância da gente abordar os aspectos históricos da literatura de cordel, né? Porque a gente tem que chegar na sala de aula, ou na biblioteca, ou nos espaços que a gente tiver, e de alguma forma, para além das histórias que a gente vai contar, para além dos folhetos que a gente vai recitar, para além da poesia e da beleza que a gente vai mostrar, é importante, eu acredito, né, a gente falar um pouco sobre as origens do cordel, sobre a história, né, o histórico dessa literatura, desse gênero. Por quê? Porque a gente está, através disso, construindo uma narrativa identitária, né? O cordel é patrimônio cultural nacional, tardiamente reconhecido, mas é reconhecido em 2018 pelo IFAM. O cordel traz, né, a reboque, a história se confunde com a própria história da região Nordeste. Então, a gente, quando fala do cordel, a gente fala do Nordeste, né? A gente fala dessa região que, durante tanto tempo, foi marginalizada pela imprensa, pela mídia, né? Pelo imaginário popular, né? O Nordeste da seca, o Nordeste da pobreza, da desigualdade social, que a gente sabe que tem, né? A gente sabe que existe, mas a gente sabe que está longe de ser só isso. E quando a gente fala da riqueza artística que nasce e que se fortalece aqui no Nordeste, falando dessa origem da literatura de cordel, do cordel brasileiro, a gente está construindo essa narrativa transformadora, né? Então, eu acredito que como multiplicadores, que como educadores, professores, professoras, a gente tem quase que essa missão de levar o cordel, mas levar com esse contexto histórico, né? Principalmente se a gente vai tendo possibilidade de aprofundar, dependendo das faixas etárias que a gente está trabalhando, a gente pode entrar ainda mais nesse histórico, entrar ainda mais nesse contexto. E aí também, não deixa de ser, né? Já que é uma narrativa identitária, é uma construção de uma narrativa política também, sobre tradução e cultura popular, como matéria-prima legítima da arte e da produção cultural. Como assim? Cultura popular, né, já tem um nome que parece que distancia dos espaços de poder, dos espaços hegemônicos. Cultura popular é o que não é erudito, é o que não é clássico, é o que não é acadêmico. Parece que é isso, mas não é. Se a gente leva esse contexto, se a gente fala desse cordel que é reconhecido como patrimônio, se a gente fala que a história do cordel se confunde com a própria história do nosso país e da nossa nação, se a gente fala da importância dessa tradição e eleva a cultura popular a um outro patamar, ao status a que ela realmente pertence, a gente também está construindo uma narrativa política, né? E a arte é política, a gente está construindo um posicionamento de valorização do que é feito pelo povo e para o povo. Essa arte é legítima, essa arte é literatura com L maiúsculo. Bem, tem a questão da valorização dos aspectos visuais e lúdicos do cordel, pelo seu formato, a maneira como é exposto, a organicidade e a rusticidade dos materiais, principalmente quando a gente trabalha com a infância. É algo que a gente pode explorar a partir desse contexto, né? Falar do folheto, falar de como ele se apresentava, expostos nos varais, nas maletas, na feira, né?
do nome, de onde vem o nome cordel, o folheto com a capa, como é que se ilustra, a xilogravura, a rusticidade e a organicidade desses materiais, dá pano para manga para a gente cativar o nosso público, principalmente se a gente está falando de um público que está em plena formação, né? Leitores em formação. E entrando agora nesse contexto, a gente já ouviu muitas vezes sobre essa origem do cordel como sendo oriundo de Portugal, né, da Europa, né, da Península Ibérica, para ser mais explícita. E os estudos comprovam que, de fato, a literatura de cordel brasileira deriva, e percebam que eu estou dizendo aqui cordel brasileiro, né, literatura de cordel brasileira, deriva dos folhetos que chegaram na mala dos descobridores, né, entre aspas, na verdade, colonizadores portugueses, oriundos da arte do trovadorismo europeu. Os trovadores eram, né, poetas que cantavam histórias, que versejavam histórias e que eram nômades, né, que eram andarilhos, que passavam de burgo em burgo, de feira em também feira. Para as pessoas, né, que pode ter condições, pode não ter, mas que E aí, os trovadores seriam esses antepassados dos cantadores de viola, dos repentistas, dos cordelistas, né, que são poetas de bancada. Mas se a gente parar para pensar, na verdade, a Península Ibérica e essa região que também compreende a França, né, uma região chamada de Provença, né, que faz justamente fronteira ali com a Espanha, essa região antes foi ocupada pelos mouros, né? Um povo árabe, né? De origem árabe. E os mouros, na verdade, é que trazem a origem, a primeira, digamos assim, da literatura de cordel que a gente conhece hoje, né? O improviso, a rima, a sonoridade, na verdade, é anterior, né? E essa ocupação moura, ela é muito, muito relevante na história da Península Ibérica, porque foi lá do ano 700 e não sei quanto, até 1400, até, né, a Alta Idade Média, a gente tem a presença moura na Península Ibérica. Então, a gente não pode ignorar que essa origem, na verdade, é ainda anterior, né, à Europa. Tem a Europa, mas... né, tem essa população moura também. E, em Portugal, com o advento da imprensa, os trovadores, eles cantavam, né, era muito da dimensão oral. Mas a imprensa chega e eles passam a produzir folhetos com essas histórias. Eles faziam manuscrito, né, e depois eles passam a imprimir, né, fazer a impressão desses folhetos. E aí eles aparecem em Portugal, eles são identificados em Portugal com o nome de folhas volantes. Na Espanha, pliegos sueltos. E na França, literatura de colportage. Não sou muito boa no francês, mas é literatura de colportage. E essa literatura de colportage, se a gente for traduzir, é uma literatura ambulante. Então, veja que está muito próximo dos folheteiros, dos cordelistas brasileiros, que vão também nas feiras, que vão nas casas, que vão, né, nas cidades, nos locais, dizer a poesia, recitar, contar a história e vender os folhetos, né? Folhas volantes, plegos soltos, literatura de colportagem, essa literatura ambulante. Deixa eu dar só uma olhada aqui no chat. Os abois, ó, Suzana Moraes completando aqui. Os abois são mouros, né? Bem como instrumentos como a rabeca, exatamente. Contos fantásticos e heróicos como Ali Babá e As Mil e Uma Noites. Exatamente, a rabeca é totalmente árabe, né? É moura. E aí, no espetáculo que eu tenho, Cordel Animado, que é um espetáculo que eu faço já há 9 anos com a minha irmã, Mila Bijo, que é musicista, que me acompanha, eu criei uma espécie de abertura, né? Quando a gente está nos espaços assim, de teatro, quando a gente, né,
tem a oportunidade de fazer o espetáculo mesmo, assim, completinho, a gente faz uma abertura, que é a nossa apresentação, o nome do nosso projeto é Cordel Animado, mas que também conta sobre as origens do cordel de forma lúdica. E a abertura, eu coloquei alguns trechos dessa abertura ao longo dessa apresentação para ir construindo essa ideia das origens que eu estou trazendo para vocês. Era vendido nas feiras na era medieval, seu nome vem do varal, onde era exposto em fileiras. Moedinhas na algibeira, se um trovador europeu cantava o que sucedeu num canto leve e rimado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu é o mote, que a gente vai ver mais para frente o que é o mote. Então, é muito simples, é cantado, mas fala basicamente sobre tudo que a gente falou agora, que ele era comercializado nas feiras na era medieval, né, que nos remete à Europa da era medieval. Seu nome vem do varal, onde era exposto em fileiras. Moedinhas na algibeira, se um trovador europeu cantava o que sucedeu, ou seja, ele ganhava dinheiro dessa forma, né? Num canto leve e rimado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. E aí, eu falei uma vez e reforço que existem diferenças entre o cordel português e o cordel brasileiro, porque a gente transforma essa literatura que chega no nosso solo, né? A gente reconfigura, a gente adapta, a gente tem um outro tipo de estrofe, a gente tem uma outra forma de se comunicar, mas é claro que essa influência, ela permanece aí durante anos a fio. Então, a gente vai ver claramente a influência dos elementos do medievo no cordel brasileiro, principalmente nos séculos iniciais, né? Inclusive, se a gente for pensar em Ariano Suassuna, no movimento armorial, que é uma das figuras que renova o interesse pela literatura de cordel e pela pesquisa da literatura de cordel, ele também traz claramente esses elementos do medievo, né? Ele vai falar do romance da Pedra do Reino, por exemplo, que tem príncipe, princesa, que tem a corte, que tem rei, rainha, cavalos, cavalariça, né? Tem todos esses elementos que são claramente importados, digamos assim, de uma Europa medieval, né? Que a gente aqui no Brasil, nossos povos originários não viveram isso, né? Isso é uma coisa que a gente importa, que a gente recebe. E aí tem muitos cordéis, se a gente for pensar, né? Os clássicos, tem muitos que ainda têm essa influência. Por exemplo, a princesa Teodora, que é um personagem que aparece em folheto de Leandro Gomes de Barros. Se a gente pensar no próprio Romance do Pavão Misterioso, né? Tem toda essa atmosfera, né? Do rei, da rainha, da princesa, né? Do herói. Toda essa construção mesmo, que são dos contos, até dos contos de fadas, dos contos heróicos, são utilizados nesse cordel que é feito aqui em solo brasileiro, já com o nosso jeito de falar e de escrever e de rimar e de fazer o cordel, mas ainda com a temática permeando essas histórias, né? Érica está dizendo aqui, ó, muitos romances, porque eram realmente chamados de romances, né? E vê-se muita frequência traços do parnasianismo nos versos também. Érica dizendo, muitos cordéis clássicos nesse universo medieval. E aí eu continuo naquela cantoria que eu faço, naqueles versos que eu faço na abertura do cordel animado. Chegou nessa terra quente com a colonização, viveu a transformação, tomou o sotaque da gente. Lá no sertão, de repente, encontrou seu apogeu. Aqui se fortaleceu, folhetos para todo lado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. E isso chegou nessa terra quente no Nordeste, porque o Brasil
os colonizadores chegam no Brasil a partir do Nordeste, né, da Bahia, Porto Seguro, e a gente percebe por todo o histórico da formação e da transformação do país naquele início, né, que é a partir do Nordeste. O Nordeste é um centro, né, de desenvolvimento naquele momento inicial. As capitanias hereditárias, Pernambuco era uma das mais importantes, então é natural que a cultura também esteja fervilhando nesse momento inicial aqui no Nordeste. E é por isso que, quando eu disse lá atrás que a história do cordel se confunde com a nossa própria história de nação, é a mais pura verdade, né? E viveu a transformação, porque a gente tem essa transformação da escrita, do fazer cordelístico mesmo, e tomou o sotaque da gente. Lá no sertão, de repente, encontrou seu apogeu, que é realmente no interior da região Nordeste, em alguns estados específicos, que a gente tem o fortalecimento, o apogeu da literatura de cordel, da literatura popular como um todo. Folhetos para todo lado, né, porque começou a ter uma distribuição massiva nas décadas em que o cordel viveu seu apogeu. Tem folhetos que tiveram para mais de 10 mil edições. Tem livro que até hoje, com anos e anos no mercado, não atinge, né? Então, viveu seu apogeu, folhetos para todo lado, o cordel animado desde o dia que nasceu. E aí, por que é tão forte no Nordeste? Primeiro, a gente já viu, por conta dessa história, dessa chegada aqui, né? Foi por aqui, a porta foi a gente, a porta foi a nossa região Nordeste. Mas, se a gente for pensar, só séculos depois do descobrimento, né, da colonização do país, é que o cordel vive esse auge, vive essa fase áurea, né? Que é lá no final do século XIX, início do século XX, né? Porque a gente tem um terreno muito, muito forte, muito fértil, muito propício para o desenvolvimento dessa literatura popular. Primeiro, a gente pensa que as pessoas da época eram iletradas, a maioria das pessoas. Já os poetas, não. Os poetas eram os que tinham o dom da escrita, eram escolarizados, sabiam escrever bem, né, sabiam se comunicar. E aí eles são porta-vozes dessas pessoas que não sabiam escrever, que mal sabiam ler, né? E o cordel, por ter essa dimensão muito forte da oralidade, vai atingir essas massas iletradas. Essa poesia que é ouvida é decorada, memorizada e repassada adiante. Então, é muito fértil um terreno desses para que a literatura popular, que é uma literatura acessível, que as pessoas compreendem, que tem sonoridade, musicalidade, ritmo, que tem a rima, que é charmosa, né? As pessoas se apaixonam. E por isso que é tão maravilhoso a gente usar a literatura de cordel com a infância, né? Mesmo com as crianças que ainda não passaram pelo processo de letramento e alfabetização. É acessível, a gente fala para elas, né? Elas entendem, elas compreendem, elas conseguem reproduzir. Tem criança que a gente termina uma apresentação, Suzana sabe disso, Érica também, e está falando os versos, e está falando trechos, porque o cordel é matemático, o cordel está na repetição do ritmo, da métrica e também da rima, que a rima é repetição, é pura matemática. E aí elas assimilam isso com muita facilidade, né, com muita naturalidade. Então, essa é a população que a gente encontra no Nordeste, principalmente no interior. Muito fácil do cordel circular, né, nesse meio. E aí a gente tem essa áurea mágica da região Nordeste. Um lugar que tem cangaceiro, que tem cangaço, que tem um banditismo social, que tem heróis, que tem mitos, né? Lampião, Corisco, Dadá, Maria Bonita, Padre Cícero. Um lugar mágico, né? Cheio de elementos míticos como inspiração para esses textos serem produzidos e para serem circulados também, para a circulação desses textos também, né? Antônio Conselheiro,
enfim, tem figurado, e fora a paisagem que contribui, né? A paisagem, a caatinga, a sobrevivência num lugar tão árido, num lugar tão seco, como é que as pessoas fazem, como é que, né? E tudo isso, a força do povo sertanejo, do povo nordestino, é muito propício para a criação de textos autênticos, a autenticidade do cordel nordestino, e também para a circulação desses folhetos, né? dessa literatura. E aí, vale dizer que, apesar disso, é importante a gente diferenciar o cordel da poesia chamada de poesia matuta, né? Eu sou uma cidadã recifense, nascida e criada na capital, e eu não escrevo poesia matuta, eu escrevo cordel. E muita gente, às vezes, associa, né, uma coisa a outra, porque está muito ligada ao interior do Nordeste, porque está muito ligada ao sertão. O cordel é a poesia matuta, mas a poesia matuta é uma possibilidade de você escrever as palavras de acordo com o linguajar, de acordo com a fala. E apesar do cordel ter essa dimensão oral, se você pegar os folhetos de Leandro Gomes de Barros, né, os folhetos de José Camilo de Melo Rezende, você vai ver Cancão, os textos de Cancão, você vai ver o português, a gramática respeitada assim, né, perfeitamente. Não tem um erro gramatical, não estou falando de erro de preconceito linguístico, estou falando de erro segundo a gramática, né, o português da gramática. E a poesia matuta, não. Você pode escrever um cordel com poesia matuta, mas nem todo cordel é poesia matuta, e nem toda poesia matuta é cordel. Isso é bom que fique bem claro, né? Que fique bem firme na nossa mente. E uma curiosidade, o termo cordel, ele foi utilizado pela primeira vez na década de 70 do século XX. 1970. Quem cunhou esse termo foi o pesquisador francês Raymond Quantel. Segundo ele foi um dos maiores pesquisadores da literatura de cordel. Segundo ele, os cordéis primitivos eram comercializados na Europa, vendidos em cordões e barbantes. Daí o termo provençal, né, daquela região lá da França, cordel, que significa cordão ou cordinha. Até então, os cordéis eram chamados de folhetos, ou romance, ou versos de feira. E os cordelistas, ou os que comercializavam, eram chamados de folheteiros ou folheteiros. E esse termo cordel teve até uma dificuldade de ser aceito pelos cordelistas da época, pelos estudiosos brasileiros da época, né? Mas eles entenderam que era uma palavra nova, que era uma palavra diferente, que era um termo especial e que poderia comercialmente ser interessante para a retomada da literatura de cordel, né? Porque isso já acontece ali na década em que o cordel está caindo no esquecimento e vai começar a viver a sua retomada, né? Deixa eu ver aqui. Neide Germano está por aí, cordelista. Bem-vinda, querida. Érica está dizendo aqui, heranças de outros povos também, povos cuja oralidade era muito valorizada, indígenas, africanos, canto, poesia em rede. Sim, por isso que o nosso cordel brasileiro é diferente, porque ele traz essas outras influências, para além do que a gente traz da Europa, a gente tem outras contribuições, né, para o cordel que é feito em solo brasileiro. Neide dizendo, somos uma constelação, a nação cordelista. Beijo para todos e todas. E aí vamos falar dos autores e textos canônicos. A gente tem um lance muito complicado nesse período inicial do fortalecimento do cordel aqui no Brasil, que é a questão do direito autoral. Tem uma lacuna bem grande aí, tem folhetos que até hoje a gente não sabe de quem são, porque existia não tinha essa importância da autoria do folheto. Geralmente, os tipógrafos é que acabavam ficando
com os direitos autorais, né? Os autores vendiam os textos para serem impressos nas tipografias, que eram as gráficas daquela época, as editoras daquela época, e os tipógrafos, os editores, é que acabavam assinando os cordéis. Então, isso deu muito trabalho para os pesquisadores e pesquisadoras para descobrirem, de fato, a autoria de muitos folhetos. E tem folhetos que até hoje a gente não entende, não sabe bem de quem era. E aí eu trouxe um acróstico, que é um tipo de construção poética, que foi usado durante algum tempo para garantir essa autoria, né? Os poetas colocavam lá como recurso no meio do texto para dizer, tem meu nome aqui, fui eu que escrevi. Até que os tipógrafos começaram a perceber, né? E aí o acróstico começou a ser retirado do texto, né? Quando eles se interessavam em assinar o texto, eles acabavam retirando essa estrofe que tinha um acróstico. E aqui, por exemplo, temos um acróstico do Delarme Monteiro. Deixei aqui para o leitor essa dica do cordel. Lamento profundamente a minha sorte cruel, rimo desde os 20 anos, mas só guardei desenganos e rimas sobre cordel. O bicho estava muito arretado, não estava, não? Estava arretado demais. E aí tem o nome dele aqui, ó. O acróstico funciona dessa forma. As letras, né, iniciais de cada verso estão na vertical, formando o nome do autor, né? E brevemente vamos falar aqui dos autores, né, mais importantes e dos textos também bem famosos. Eu coloquei primeiro o Civino Parauá, que é considerado, porque ele é considerado o precursor brasileiro da poesia cantada, e os estudos indicam que ele foi o primeiro assim que pensou no formato da cestilha, porque como a gente vem lá do trovadorismo, a quadra era a mais utilizada. Mas imagine você escrever um romance de 30 páginas, né, uma história enorme, em quadras, né? Então, a cestilha era muito mais maleável, era muito mais fácil da gente reproduzir os textos no formato da cestilha. E aí, acredita-se que ele tenha sido o precursor, né, da introdução da cestilha, que acabou se tornando a modalidade que até hoje é a mais utilizada na literatura de cordel. A cestilha, a gente vai ver mais na frente, é uma estrofe com seis versos. Aí temos Leandro Gomes de Barros, que nasceu em Pombal, na Paraíba, no ano de 1865, e morreu no Recife, em 1918. Leandro Gomes de Barros é considerado o pai da literatura de cordel, foi o primeiro escritor, editor e distribuidor de cordéis por ter enxergado o potencial mercadológico do gênero. Estima-se que ele tenha mais de 600 títulos, alguns com mais de 10.000 edições. Ele foi o autor de alguns textos considerados clássicos da literatura de cordel, como aquele que eu tinha falado, A História da Donzela Teodora, O Cavalo que Defecava Dinheiro, Cachorro dos Mortos, entre outros. E aí, se a gente for para os folhetos, os textos de Ariano Suassuna, por exemplo, no Alto da Compadecida, para citar um dos que ficou mais famoso, a gente vê claramente a influência de alguns folhetos, né? Tem João Grilo, que já existia no universo da literatura de cordel, e ele traz para o Alto da Compadecida. O Cavalo que Defecava Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros. É O Gato que Descomia Dinheiro, do João Grilo e Chicó, do Alto da Compadecida. O Cachorro dos Mortos, tem aquele lance da ressurreição que ele faz, né? Também, então, assim, ele bebeu realmente na fonte da literatura popular, né? As proezas de João Grilo, exatamente. Muito inteligente e conectado à sociedade da época sobre trilhar esse caminho. Leandro, exatamente. Leandro foi um visionário, né? Ele foi um visionário porque ele não só escreveu muito bem, ele também pensou o sistema, e esse termo quem usa é minha amiga Shirley e Eulina Fraga, que são duas estudiosas pesquisadoras de cordel aqui em Recife,
que tem escrito bastante sobre as mulheres cordelistas. Elas duas utilizam esse termo, sistema cordelístico. O sistema cordelístico foi pensado por Leandro, de pensar desde da escrita até a circulação dos folhetos, né? Então, ele foi muito, muito, muito importante. E o mais legal, para quem não conhecia ainda Leandro, é que, por conta da morte dele, que já, né, já faz mais de 70 anos, todos os textos dele são de domínio público. E tem textos muito lúdicos, né, com histórias muito lúdicas, narrativas, que são muito bacanas de serem trabalhadas, por exemplo, em sala de aula. Então, vale procurar, né, em vários acervos que tem, inclusive, disponíveis na internet, os textos de Leandro Gomes de Barros. Né? É uma super, super dica. Aderaldo Luciano também usa essa ideia do sistema. Érica está dizendo aqui. José Pacheco da Rocha, que nasceu em Marechal Deodoro, em Alagoas, 1890, morreu em 1954, mas a gente não tem certeza do local. Foi o autor do célebre A Chegada de Lampião no Inferno, além da Festa dos Cachorros e da Intriga do Cachorro com o Gato, entre outros clássicos também. Esse A Chegada de Lampião no Inferno iniciou uma série de cordéis de folhetos produzidos sobre o cangaço e sobre o Lampião. E quem é cordelista sabe que tem que escrever sobre o Lampião e sobre o cangaço, né, para ser reconhecido como cordelista de fato. Mas isso é uma coisa dos ortodoxos, né, da velha guarda. Mas, enfim, ele iniciou essa, como é que eu posso dizer? Esse costume, né, de todo cordelista falar de algum aspecto do cangaço. Minha amiga Suzana Moraes, por exemplo, tem a versão de Maria Bonita, né, que é Sombras do Cangaço, que é um poema contado, narrado por Maria Bonita no Além Vida, né? No Além Vida, inclusive. É bem especial, As Sombras do Cangaço. José Camelo de Melo Rezende, nasceu na Paraíba, morreu em 1964, também na Paraíba. Foi poeta popular, cantador, carpinteiro e xilógrafo genial. Autor do romance do Pavão Misterioso, né? Que é um clássico, o clássico dos clássicos, que inspirou filme, animação, peça teatral, novela e até música. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Autor também de outro cordel clássico que se chama Coco Verde Melancia. Aí temos J. Borges, que é autor desse outro clássico que está aqui do lado, A Chegada da Prostituta no Céu, que acabou, mas ele, né, apesar de cordelista, acabou tornando-se o maior xilogravurista brasileiro, com reconhecimento internacional. Ele é natural da cidade de Bezerros, no agreste de Pernambuco. Lá ele tem um ateliê enorme, né, uma casa gigante, onde ele produz as xilogravuras e recebe o público também. E ele é patrimônio vivo pernambucano, J. Borges. Simbora escrever sobre o cangaço, as meninas estão dizendo aqui, né? Pois é, por isso que eu escrevi Lampião lá do Sertão para crianças. E tem um outro folheto que eu escrevi também sobre Lampião, vou ver se eu recito ele para vocês daqui a pouco. E coloquei aqui, minha gente, já que temos esse grupo majoritariamente formado por mulheres e tantas mulheres cordelistas, Altino Alagoano, que na verdade era o pseudônimo de Maria das Neves Batista Pimentel. Maria das Neves era filha de Francisco das Chagas Batista, que era poeta e editor, fundador da Popular Editora, uma gráfica super importante nesse período áureo do cordel. E foi a primeira mulher cordelista de que se tem notícia. Lembra aquela história do direito autoral? Então, talvez a gente até tenha tido outras mulheres escrevendo, né? Mas a gente não sabe. E ela só foi descoberta anos depois também, porque ela usava o nome do marido, Altino Alagoano, para poder publicar, para poder ser aceita, né? Ela publica em 1938 e aqui um grifo meu, apenas após a morte do seu pai, né? O pai dela era editor, imprimia folhetos, né? Estava ali lidando o tempo todo com cordelistas, mas ela espera o pai morrer e publica
o primeiro folheto dela, O Violino do Diabo, ou O Valor da Honestidade. E eu coloquei aqui que títulos duplos são muito comuns no cordel, né? O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. Você ganha o público por um lado ou pelo outro. Por quem está curioso por saber do Violino do Diabo ou por aqueles mais interessados nos valores, né? da sociedade, o valor da honestidade. E aí, muito importante, essa nossa irmã, Maria das Neves Batista Pimentel, a primeira cordelista, vale salientar que esse cordel é extremamente machista, ela reproduz o machismo explicitamente, com a intenção de não ser revelada como uma mulher autora. Ela queria que o folheto dela fosse reconhecido, que a obra dela fosse reconhecida, e ela sabia que se ela abordasse temas, né, além de não ter, claro, o conhecimento que a gente tem hoje, né, e as possibilidades, a abertura e as conquistas que a gente tem hoje, ela é de uma outra época, ela também fez questão de parecer um homem escrevendo, né? Então, ela reforça vários estereótipos machistas, da mulher como uma cobra, do casamento que aprisiona o homem, enfim. A Suzana está dizendo aqui, ó, um título poético e o outro mais explicativo, mais didático. Exatamente. Respeito os precursores nele dizendo, mas as mulheres chegaram para abalar, somos livres para escrever o que quisermos. Exatamente, Neide. A gente vê que nesse início a gente tem homens protagonizando, né? Os autores canônicos são todos homens. Mas hoje já não cabe existir nenhuma antologia poética, nenhuma pesquisa ligada à literatura de cordel, nenhum evento, nenhuma prateleira em que não haja nomes femininos. Em paridade, eu diria, né? Porque tem antologias que dizem que tem mulher, mas tem 50 homens e 2 mulheres. Tem congressos que dizem que tem mulher, mas tem 60 homens e 2 mulheres. Então, eu acrescento em paridade, representatividade feminina, por favor, né? Temos aqui esse grupo maravilhoso, onde temos cordelistas mulheres, em sua maioria. E aí vamos falar das capas, porque muita gente acha que a xilogravura nasceu junto com o cordel, e, na verdade, não foi assim que aconteceu. No início, as capas eram chamadas de capas cegas, que eram capas sem ilustrações, como essa que eu coloquei aqui, de Leandro Gomes de Barros. Apenas o título do cordel, né, o subtítulo, a edição, as informações principais. Depois, nas tipografias, que também imprimiam outras coisas, além de cordéis, né, almanaques, revistas e tudo mais, começaram a reutilizar, fazer a reutilização de fotos, de restos de revistas, cartazes de cinemas e jornais, cortavam mesmo e colocavam nas capas do cordel para fazer, né, de matriz e fazer a reprodução. Depois teve uma época em que foi muito forte a utilização dos clichês e das zincografias, né, com astros do cinema e cartões postais. Por exemplo, tem um aqui no próximo. Esse cordel aqui de João José da Silva, O Príncipe João Sem Medo e a Princesa da Ilha dos Diamantes. É uma zincografia, um clichê, baseado nesse casal hollywoodiano. Não tem nada a ver com o Príncipe João Sem Medo e a Princesa da Ilha dos Diamantes. Mas é um casal bonito, pegaram, botaram, fizeram a chapa de zinco lá e fizeram um clichê, né? Deixa eu só voltar aqui. E aí, anos mais tarde, é que vai entrar a xilogravura na jogada, que são essas matrizes, né, que a gente tem utilizando madeira. São carimbos talhados na madeira. Esses aqui, inclusive, são de J. Borges. Esse é de Pablo Borges e esse anjo é de J. Borges. E o encontro foi perfeito, foi um casamento perfeito da xilogravura com a literatura de cordel. E eles não se dissociaram mais. Hoje tem gente que até confunde. Acha que cordel é xilogravura, acha que xilogravura é cordel. Mas são artes independentes. Um está no campo das artes visuais e o outro no campo da literatura. Mas eles se juntam, assim como os livros se juntam com as ilustrações, para fazer, né, o escopo da literatura de cordel.
E aí eu trouxe aqui também 2 folhetos que são da famosa editora Luzeiro, que eles têm um tipo de capa que é bem interessante, né? Que é utilizando imagens coloridas com papel revista. É bem clássico esse formato que a Luzeiro costuma utilizar e que já é pensando também numa aproximação maior com o público, né? Que está acostumado com as imagens coloridas da televisão, das revistas e por aí vai. Sim, as meninas colocaram aqui, ó, Cordel Sem Machismo, hashtag Cordel Sem Machismo, além de ser uma hashtag importante da gente procurar utilizar, tem um perfil também no Instagram, Cordel Sem Machismo, que é encabeçado pelas meninas, né, lá de Sergipe, mas que virou um movimento amplo, né, para a garantia da participação e da representatividade feminina e o respeito ao nosso trabalho também na literatura de cordel. Então, depois vocês podem procurar, inclusive para levar isso para a sala de aula, é super interessante, Cordel Sem Machismo. E aí, eu continuo nos meus versinhos da abertura do Cordel Animado, que fala, né, essa terceira estrofe fala da xilogravura. Casou com a xilogravura que estampava suas capas, cruzou do Nordeste os mapas, levando a nossa cultura. Narrou contos de aventura, falou do rei do plebeu, contando o que aconteceu, deixava o povo informado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. E aí conta essa história. Casou com a xilogravura, para ficar bem claro que foi um encontro, né, que uma coisa não nasceu com a outra, mas que eles se encontraram em determinado momento da história, que estampava suas capas, cruzou do Nordeste os mapas, porque foi isso mesmo que aconteceu, levando a nossa cultura, narrou contos de aventura, falou do rei do plebeu, aquelas influências do medievo que a gente falou agora há pouco, contando o que aconteceu, deixava o povo informado, porque durante muito tempo o cordel foi reconhecido e nomeado como o jornal do sertão, o jornal do povo, né? Informava, tinha notícias que chegavam, histórias verdadeiras, né? Que chegavam através da literatura de cordel nos lugares mais longínquos, né? Nos lugares mais remotos. Obrigada, Neide, cantoria linda. E aí nós temos essa fase áurea, que foi principalmente até a década de 40, 50, e começa um declínio muito por causa dos novos meios de comunicação, né? O rádio e principalmente a televisão. Então, as pessoas que antes se reuniam para escutar essas histórias em cordel, elas passam a se interessar muito mais pela televisão e pelo rádio, né? Que é muito mais, como é que eu posso dizer? Apelativo, né? De imagens, de som, de efeitos e tudo mais. E aí pregaram, obviamente, a morte do cordel, né? O cordel vai deixar de existir, ele entra em declínio. Mas o que é mais interessante é que os cordelistas não deixam isso acontecer. E eles, mesmo nessa época, eles passam a fazer releituras de literatura de cordel, de radionovelas e telenovelas em cordel. Passam a comercializar folhetos que contam as histórias das radionovelas e das telenovelas com rima. E quem fez isso recentemente e teve um best-seller, um campeão de vendas numa FENEARTE, ou foi Bienal do Livro, acho que foi Bienal do Livro, foi nossa comadre aqui, Suzana Moraes, que ela pegou aquela novela, não sei se vocês lembram, olha ela aí, a novela Cordel Encantado, que não tinha nada de cordel, inclusive, só o nome, não é mesmo? Cordel Encantado, e ela fez uma série, não foi só um, tinha volumes, fascículos, uma série de cordéis, 4, amiga? 4, né? 4 cordéis da novela Cordel Encantado, enquanto a novela ainda estava no ar. Vale salientar. Então, ela foi inventando aí a história, foi pegando o que já tinha sido contado, à medida que ia saindo mais capítulos da novela, ela ia escrevendo os outros volumes, e levou isso para a Bienal, fez uma capa maravilhosa com o Diego Gibran, que é o companheiro dela, que é um ilustrador de mão cheia. E, minha gente, Suzana, diga aí, quantos mil
exemplares você vendeu desse cordel em 7 dias de Bienal? Na Bienal, na FENEARTE, Foi FENEARTE, né? Foi. Na FENEARTE eu só escrevi o primeiro volume, que foi O Amor de Açucena e Jesuíno. Eu vendi mais de 8 mil folhetos na FENEARTE. No mesmo ano da FENEARTE teve a Bienal, foi quando eu escrevi os outros 3 volumes. A FENEARTE em julho, né? Desculpa, voltei. A FENEARTE em julho e a Bienal em outubro. E então, em outubro, eu já tinha 4 títulos. Eu vendi quase 13 mil folhetos. Oi, voltei, porque tem alguém entrando na ligação. Vendi quase 13 mil folhetos na Bienal. Gente, diga aí. Adorando. Babado fortíssimo, né, não? Babado fortíssimo. Muito reconhecimento. A Globo fez chamada com ela recitando o cordel e entrando cena da novela, Açucena beijando Jesuíno. Foi um babado, vocês nem imaginam. Então, quem quiser depois conhecer esses cordéis, pode procurar minha amiga Suzana Moraes. Suzana, bota teu Instagram aí para todo mundo já se inteirar do teu trabalho. Érica também, coloca teu Instagram. Amanda Sena também, que aí todo mundo que quiser pode conhecer. E aí, a retomada vem muito também da própria mídia, né? Vem com Ariane Suassuna, o Movimento Armorial, Alto da Compadecida, que depois vira uma minissérie e vai para a televisão. Depois a gente tem grupos musicais como Cordel do Fogo Encantado, que leva a poesia popular para o palco, né? A xilogravura, que passa a se disseminar também pelos espaços, a publicidade passa a fazer uso da literatura de cordel, da xilogravura, e o cordel vai se reinventando, vai sendo feito na internet, vão sendo criados blogs e sites sobre literatura de cordel, pelejas virtuais, que as pelejas são esse gênero que compreende um desafio entre 2 poetas, que é oriundo da oralidade, das cantorias de viola e do repente. São 2 poetas se desafiando, mas se desafiando no verso, na rima e na métrica, para provar quem é melhor em versejar, né? E as pelejas migram para o formato virtual também, né? E acabam conquistando o cyberespaço. E eu e Suzana, por exemplo, temos uma peleja que foi feita na época do MSN. Revelando aqui nossa idade, a gente usava o MSN, e a gente fez uma peleja, ela escrevendo de lá e eu escrevendo de cá, através do MSN. Já rolaram várias pelejas no Facebook, né? Ou então glosas, né? Gente que soltava um mote e os outros glosavam, respondiam esse mote criando textos em cima desse mote no Facebook, no Instagram, no Orkut. E aí a gente vai, né? Vai retomando essa literatura que viveu esse declínio e renovando essa tradição, aliando a tradição à inovação, inclusive nos temas, e o Cordel Sem Machismo é uma prova disso. Os cordéis de outrora eram extremamente machistas, porque era um retrato, um espelho da sociedade da época, mas hoje já não cabe mais a gente falar, né, do corno, a gente falar da sogra, falar mal do casamento, não tem mais graça, não é mais tema. A gente pode falar de outros temas, a gente pode fazer rir de outras formas, né? E essa é a última estrofe da cantoria que eu faço no início do meu espetáculo. Quase que foi extinguido, mas retomou seu lugar. E eu quero valorizar para que não seja esquecido. Não há nada parecido. O cordel me comoveu, juntou minha irmã e eu para dividir o tablado. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. O cordel é animado desde o dia em que nasceu. E aí é isso, viveu esse declínio, quase que ele desaparece, mas retomou seu lugar. E eu quero valorizar para que não seja esquecido, e é por isso que eu atuo, sou uma militante da literatura de cordel e atuo com o gênero, né? Me manifesto artisticamente através do cordel,
Não é nada parecido, o cordel me comoveu, juntou minha irmã e eu, porque nós fazemos essa dupla, cordel animado, para dividir o tablado, para dividir o palco, o cordel animado desde o dia em que nasceu. E aí, isso que eu falei, ó, da tradição e inovação, Cordel do Fogo Encantado, a novela Cordel Encantado. Aqui temos uma série chamada Ragu Cordel, que misturou a literatura de cordel com histórias em quadrinhos, né, contando histórias da monga, futebol no inferno, enfim, contos populares, mas com aqueles quadrinhos, né, os diálogos, as caixinhas lá do HQ, com o verso rimado, metrificado, e uma ilustração que mistura a referência da xilogravura com a história em quadrinho, né? Com aqueles HQs de heróis, e, né? De vilões e tudo mais. E aqui, ó, lembrando, pegando a deixa do que Suzana fez com a novela, tem uma galera que fez aqui uma releitura daquele Game of Thrones, que foi uma série que ficou bem famosa. Game of Thrones em cordel. E com as capinhas aqui, ó, em xilogravura. E aí eu coloquei essa figura aqui, que é massa, que é Zé Brown. Zé Brown faz um trabalho muito bonito de rap e repente. Ele mistura esses dois gêneros, que são muito próximos, né, do improviso rimado, cantado, da embolada, que é também um tipo de repente, com o rap, né? Ele é um rapper, mas que pega esses fortes traços da literatura popular nordestina. Zé Brown é uma figura massa para trabalhar, por exemplo, com adolescentes que acham meio careta o cordel, né? Que acham a literatura de cordel, a tradição meio coisa de velho, meio careta. E aí, quando a gente mistura o rap, o repente, o hip hop, o repente, né, a criação poética para transformar em hip hop, em rap, a gente pode ganhar essa faixa etária, né, dos adolescentes e dos jovens. E eu coloquei aqui um projeto meu, que é o Cordel para Meditar, que eu criei em plena pandemia, né, muita gente precisando de um tempo para pensar, para parar, para respirar, para meditar e manter a saúde e a sanidade mental. E eu fui usufruir de muitas meditações guiadas nesse período de pandemia, de isolamento e tantas preocupações tomando a cabeça da gente, e resolvi fazer uma meditação guiada em cordel. Então, já foram 2 para o ar, Cordel para Meditar, tem no Spotify, tem no YouTube também. E aí é isso, é um cordel para você colocar no fone, ouvir e relaxar, né? Só que é uma meditação toda rimada, toda metrificada em cordel. E aí vamos embora para... quem está dizendo aqui, Suzana está complementando, cordelista como Clécio Rimas, arrasa nesse tema. Clécio Rimas também é outra pessoa que vocês podem procurar, porque ele também faz essa mistura da tradição com a inovação, do rap e do repente, da música eletrônica com a música popular, com a poesia popular. Também é uma figuraça. E aqui as características do cordel. O verso, que é a unidade principal, né, do nosso texto cordelístico, é a nossa frase, né, que vai formar as estrofes, que vão formar o texto. A estrofe, que é o que define a modalidade. Então, eu tenho estrofe com 4 versos, que é a quadra. Eu tenho estrofe de 6 versos, que é a sextilha. Eu tenho estrofe de 7 versos, que é a setilha. Eu tenho estrofe de 10 versos, que é a 10ª. E por aí vai. A estrofe é o que vai definir mesmo a modalidade, junto com a rima, que é uma regra que vai ser modificada de acordo com a modalidade. Então, a quadra, a rima se manifesta de um jeito. Na sextilha, a rima se manifesta de outro jeito. Na setilha, a rima se manifesta de outro jeito. Né? E a gente vai ver tudo isso. E a métrica é uma regra comum a todas as modalidades. Na literatura popular, é isso, é básico. Tem que ter a métrica. A métrica, como o próprio nome já diz, vem de metro, de tamanho, é o tamanho do verso. Só que essa métrica é contada nas sílabas poéticas. Nós temos as sílabas gramaticais e temos as sílabas poéticas, que tem outras regras para a gente fazer essa contagem.
né? E para ser cordel tem que ter métrica. Muita gente acha que basta fazer a estrofação e a rima, mas não conta as sílabas. Mas sem essa contagem de sílabas, a gente não caracteriza um cordel. Pode ser uma poesia, um poema, né? Ruth Rocha escreve rimado, Fabiana Carla tem um livro bem bonito que é rimado, mas não é cordel, porque o cordel precisa da métrica, né? E aí nós temos também a oração. A oração é o que dá sentido ao nosso cordel, à nossa poesia, à nossa história. Não adianta a gente ter rimas belíssimas, riquíssimas, palavras muito rebuscadas, muito bonitas, e não contar, e não afetar as pessoas, né? E não emocionar as pessoas. Então, é preciso ter cuidado de criar com o desafio de rimar bem, de metrificar o texto, mas também do conteúdo ser algo importante, relevante, especial, emocionante, né? Que vai cativar o público. Se a gente for para outras modalidades da literatura popular, porque estima-se que existam mais de 100 modalidades, nesse livro aqui, que eu coloquei lá nas referências bibliográficas, O Canto da Poesia, que é de Verônica Moreira, Suzana tem esse. Ela cataloga 82 modalidades, muitas já em desuso, obviamente, né? Mas ela cataloga mais ou menos 80. Martelo alagoano, galope à beira-mar, morão voltado, 8 pés de quadrão, gemedeira, coqueiro da Bahia, que são da cantoria de viola, que são do repente, mas que a gente também pode experimentar, né? Escrever dentro dessas modalidades. E aí elas têm algo além da estrofe, da rima e da métrica e da oração, que é a entonação, a tônica do verso. São sílabas tônicas pré-delimitadas, né? O galope à beira-mar, por exemplo, se eu não me engano, as sílabas tônicas têm que estar na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª. É um verso com 11 sílabas poéticas, que por si só já é difícil de fazer, e dentro desse verso a gente precisa ter sílabas tônicas protagonizando a segunda sílaba, a quinta, a oitava e a 11ª. Imaginem vocês que os repentistas, os cantadores de viola, improvisam, criam na hora versos, estrofes, né, de 10 versos, geralmente, nesse formato, prestando atenção na rima, na métrica, na oração e na entonação. Então, minha gente, é um negócio que não é desse mundo, só pode ser divino, né? Só pode ser do céu mesmo, de outro lugar. É muito especial. E a gente pode, claro, prestar atenção na entonação do verso na hora que a gente está compondo o nosso cordel, não tão fixamente como essas outras modalidades exigem, mas para que o verso fique sonoramente interessante. E a gente pode, no cordel, prestar atenção, ter cuidado com a nossa pontuação, para que a gente possa, através da pontuação e da tônica do verso, melhorar a leitura e a recitação do nosso folheto. Uma outra possibilidade que ajuda bastante, por exemplo, na hora da memorização, é um recurso chamado deixa, pegar na deixa, que acontece quando a última palavra de um verso rima com a primeira rima do verso da estrofe seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. E aí a gente vai desencadeando aquela recitação, porque vai pegando na deixa. E tem o mote, que é uma espécie de refrão. Essa cantoria que eu fiz para vocês, o cordel animado desde o dia que nasceu, é o mote. É um refrão que ele vai se reproduzindo em várias estrofes. E a glosa é quando a gente responde um mote. Por exemplo, eu digo, Suzana, faça aí, Érica, faça aí. Glose, o cordel é animado desde o dia em que nasceu. Então, ela vai construir uma estrofe que vai terminar com esse mote que eu dei. Ela vai glosar. Isso é uma glosa. Então, hoje a gente tem, por exemplo, mesas de glosa, que são uma espécie de apresentação do repente, só que com poetas, né? Sem a viola. Que ficam 5 ou mais poetas reunidos numa mesa, o público vai dando os motes ou os temas, os assuntos,
e os poetas vão criando as estrofes na hora, né? De acordo com aquele modo que é revelado só na hora. Então, é um improviso poético que a gente chama de glosa. Olha, Neide está dizendo aqui, só comecei a escrever cordel depois de conhecer as escritoras como Mariane Bicho, Suzana Moraes e Isabel Nascimento. Estrelas de primeira grandeza no cordel. Perfeito, Neide. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Se fortalecendo e incentivando outras mulheres a escrever e outras pessoas a escreverem também. Então, maravilha, que bom saber disso. E eu também fui fortemente influenciada por Érica e por Suzana, viu? Suzana, eu comecei a recitar, eu nem escrevia ainda, recitava os folhetos dela, porque eu ia para os recitais e praticamente não tinha mulher, e aí eles me botavam para fazer o papel de Suzana. Eu era dublê, a gente brincava que eu era dublê dela. E Érica me influenciou para a escrita infantil, né? Que há uns 10 anos atrás tinha pouquíssima gente escrevendo cordel para criança, e Érica já escrevia, uma das pioneiras aqui em Recife, e eu bebi nessa fonte para escrever meus cordéis. Procurem também, minha gente. Encanto do Conto, Érica, bote seu Instagram aí. Procurem também, porque a Érica tem muitos textos, tem um trabalho maravilhoso, está fazendo lives também no Instagram. É ótimo esses encontros, esses workshops para a gente trocar essas figurinhas, né? E então vamos adentrar mais na rima, essa característica tão preciosa da literatura de cordel. A rima soante ou consoante é a rima que a gente vai buscar utilizar. É a rima que acontece a partir da vogal tônica. Por exemplo, juventude, longitude. A vogal tônica é o U, né? Então, juventude e longitude é uma rima soante, que acontece a partir da vogal tônica das palavras. Vamos pensar em palavras para a gente rimar com lealdade. Quem abre o microfone aí para me dizer? Lealdade. Amizade. Amizade. O que mais? Igualdade. Igualdade. Crueldade. Muito bem, muito bem. Crueldade, lealdade, amizade. Então, todas soantes, né? Gramática, informática, matemática. Astuto. Quem dá uma rima com astuto? Impoluto. Impoluto, resoluto, absoluto, né? Vários. Adulto. Adulto não rima. É uma rima aparente, a gente vai ver depois. Ah, tá. Já explico. Não é que seja errado ou proibido. É só para ser evitado. E aí, tipos de rimas soantes. A rima rica, que acontece entre palavras de classes gramaticais distintas. Por exemplo, viajar é um verbo e altar é um substantivo. Bela é um adjetivo e janela é um substantivo. Então, é bacana quando a gente consegue fazer essa rima, porque a gente não está rimando só os verbos no infinitivo, a gente está misturando as classes gramaticais, né? Isso traz riqueza de vocabulário para o nosso leitor. E a rima pobre, eu botei outros aqui para a gente pensar, né? Espora é substantivo, aí se a gente disser agora, já é um advérbio. Mulher é substantivo. Aí se a gente colocar vier, né? Já é um verbo. Diante é um advérbio. Interessante é um adjetivo, né? Estou correndo só um pouquinho por causa da hora. E a rima pobre é quando a rima acontece entre palavras da mesma classe gramatical. Agora, a rima pobre não significa que ela não deva ser utilizada. É só uma classificação de nome infeliz. Que, na verdade, as duas são soantes. As duas são rimas boas e bem-vindas para o nosso texto. Mas quem nomeou chamou de rica e de pobre, né? E aí convencionou se chamar dessa forma. Mas uma rima pobre é uma rima massa, é uma rima legal, né?
E ela apenas acontece entre palavras da mesma classe gramatical. Gostasse, falasse, 2 verbos. Delicioso, Mari, bondoso. uma vez eu ouvi uma fala, uma vez eu ouvi uma fala sua. Uma vez eu ouvi uma fala sua numa mesa, você dizendo assim que às vezes as pessoas têm a poética, têm a oração e escrevem, mas se quebram na rima, com medo de usar a rima pobre. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? E eu achei muito interessante isso que você trouxe, porque eu penso que para a gente escrever poesia, a gente tem outras coisas, que não somente essa questão é muito fechada, né? Embora a gente precisa manter algumas coisas do gênero, eu acho que aqui é um grupo de mulheres que a gente acaba sendo bem clássica, conservadora em algumas coisas, né? Mas eu achei muito interessante a sua fala. Bem ortodoxa, meio ortodoxa. Mas eu achei muito interessante essa sua fala, assim, porque isso me fez olhar para alguns escritos que eu considerava ruins e dizer, não está ruim, só está com a rima pobre, né? Então, eu achei muito interessante essa sua fala. Isso, ela não, a gente não peca se usar rima pobre, principalmente se a gente está usando em favor de um conteúdo, né? Em favor de uma oração que esteja mais acessível e poética e bonita, não importa, né? Agora, vale dizer que a rima pobre é diferente da rima mal feita ou da rima aparente, né? Vamos seguir, que nós vamos falar dela daqui a pouco. A rima soante e esdrúxula, ainda estamos na categoria soante, né? Vimos a rica, classes gramaticais diferentes, a pobre, mesma classe gramatical, mas todas a partir da vogal tônica. A rima soante e esdrúxula é quando a rima acontece entre proparoxítonas. Pálida, cálida, lírica, satírica, ética, genética, matemática, informática. Então, é mais da metade da palavra, às vezes a palavra inteira, que vai entrar na rima com a outra palavra, né? A rima fonética, ainda dentro da categoria da rima soante, leva em conta apenas o som das palavras. É um estilo pouco valorizado, por exemplo, entre os cantadores, entre os repentistas, poetas populares. Heróis, vós, nós, né? Na verdade, foi o que alguém falou ali. Adulto, na verdade, adulto ainda é realmente uma rima falsa, uma rima aparente. Porque a gente fala adulto, né? E o resoluto não tem esse L que a gente sobe um pouquinho a palavra. Mas, por exemplo, as palavras heróis, vós e nós, a gente não fala igual? A gente fala. Cordel, chapéu. É uma rima que as palavras não têm a mesma grafia, mas têm o mesmo fonema, o mesmo som, a fonética, por isso que é uma rima fonética. Mesmo assim, os mais ortodoxos não gostam de utilizar a rima fonética, preferem evitar, né? Eu utilizo bastante, vou dizer para vocês, viu? Porque escrevendo para criança, eu tenho ali um repertório de palavras que não pode ser rebuscado demais, que tem que ser mais acessível, que tem que ser mais atrativo para elas. Então, eu uso bastante rima fonética. Quando dá para ser a rima ortográfica, que é a mais famosinha, mais poderosinha, eu vou nela, né? Mas se não der, eu vou na rima fonética com tranquilidade. A rima ortográfica, como o nome já sugere, leva em conta o som, mas também a grafia das palavras. E esse tipo de rima é o tradicionalmente mais valorizado, né? Porque demonstra o requinte na hora de compor o texto. Candura, dura, rapadura. Então, a gente tem exatamente a mesma terminação, tanto fonética como ortograficamente. Aí, Neide está dizendo, rima pobre, 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 é mais fácil de escrever. Né? É mais fácil. Na verdade, não é que seja mais fácil, é porque você tem mais ali, tem mais possibilidades, você fica menos restrito, né? É menos uma regra, digamos assim, para você se ater na hora de escrever. Agora, essa aqui, ó, é que a gente precisa prestar atenção. Rima aparente. Falsa rima. Parece rima, mas não é. Deve ser evitada na composição do cordel ou qualquer outra modalidade da literatura popular. Por exemplo, flor, chegou. Fugir, Piauí. Verso, peço. Ética, genérica. Café, mulher. Né? São exemplos de rima aparente. Sonoramente, quase que vai lá, mas não vai. Então, é como esse exemplo que foi dado, adulto e resoluto. É quase, mas não é.
É uma rima aparente. Mariane, você nunca usou rima aparente? Usei. Usei, não vou mentir? Não vou mentir. Quem já usou, levanta a mão. Érica, Suzana. Aí. Vou mentir. Agora, essa parte da gravação apaga, né? Corta. A gente finge que não usou, que só rima as coisas, só rima soante, linda e maravilhosa, rica e ortográfica que a gente usa. Mas é mentira, a gente usa. Usa principalmente quando vai escrever sobre demanda, que o povo dá umas palavras difíceis que só gota para a gente botar no verso, que dá data. 1960, tem que ter 1960, tem que ter. 1960, nasceu em 1960, nem cabe no verso. Aí lá vai a gente se acabar para poder escrever. Aí a gente usa a rima aparente, sim. Usa. Mas é bom que a gente evite, né? Ó, a Amanda está dizendo que acaba usando também. Acontece. É só para a gente saber que, né, deve ser evitado. E aí os tipos de estrofe. As mais utilizadas no cordel são a quadra, a sextilha e a setilha. A quadra, a gente tem dois tipos, a fechada ou trova, e a quadra simples. A quadra fechada ou a trova, que vem lá dos nossos trovadores, por isso esse nome, ela tem uma rima intercalada, todo mundo rima. Os versos ímpares, o primeiro e o terceiro rimam entre si, por isso que eu sinalizei com a letra a terminação. E o segundo e o quarto, os versos pares, uma nova rima entre si. Eu sei que a velhice existe, mas não devo reclamar. Se ficar velho for triste, triste mesmo é não ficar, né? Uma quadra maravilhosa, fechada, de Manuel Filó, pai do nosso amigo Jorge Filó, grande poeta. E a quadra simples, a gente tem os versos ímpares, sem necessidade de rimar entre si. E os versos pares, rimando, são eles que vão caracterizar a nossa quadra, né? No cordel, a gente pode usar as duas. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então, sacada e despedaçada rimando, rosa e ferido não tem necessidade de rimar. E aí, quando é um verso branco ou livre, eu coloquei a denominação X para fazer a representatividade aqui. Ô, Mari. Oi. Tem gente que rima a terceira com a quarta também. Tu já viu isso? Na quadra, não. Tá. Eu não sabia Na se tem quadra, outro. não. Pode ser uma brincadeira, um experimento, né? Uhum. Mas na quadra, nesse estilo clássico mesmo que a gente conhece, não rola, né? Não rola a mesma rima. Mas pode ser uma poesia com uma estrofe de 4 versos com essa rima emparelhada. Pode ser um experimento, né? Estrofes mais utilizadas na literatura de cordel, seguindo. A sextilha, essa é a campeã, né? A mais utilizada no cordel. A quadra dos trovadores sofreu essa evolução na literatura de cordel e na sextilha a rima acontece nos versos pares. Os X seguem correspondendo aos versos brancos que não rimam, né? Então, exemplo de sextilha. Ó, Érica está dizendo, amo sextilha. Suzana está dizendo, rola muito na quadra eu pegar na deixa. É verdade. Eu uso na cestilha, deixa, eu uso em tudo. Então, exemplos de cestilha. Sou um microgrão de areia na vastidão do espaço, impelido pela força exigido passo a passo, ignorando as origens das poucas coisas que faço. Sou uma aranha presa na teia do universo, caminheiro, peregrino, sem ilusões, submerso na turbulência reinante do mundo ingrato e perverso. Um dublê de olhos vendados à beira do precipício, vencido pelo cansaço, mutilado pelo vício, ensaiando o último show antes do meu sacrifício. Sou uma mão estendida à espera de um perdão, um transplantado de órgão sofrendo uma rejeição, 50 dizendo vá, milhares dizendo não. Esse poema é pesadíssimo, maravilhosíssimo. Delírios de um poeta do grande Chico Pedrosa. Está no livro Sertão Caboclo. E aí, ó, a rima aparece nos versos pares. Espaço, passo, faço. Notem que ele usa aqui uma rima fonética, ó, que a gente não tem a mesma grafia, mas é uma rima fonética. Continua sendo boa, soante.
universo submerso, perverso, né? Precipício, vício, sacrifício, perdão, rejeição e não, né? E os outros versos não têm necessidade de rimar entre si. Pode fazer uma cestilha. O X está representando aqui o verso que não precisa rimar. O X não precisa de rima, né? E as outras letras é a rima que se repete, certo? Então, você pode... areia não rima com força, nem rima com origens. Presa não rima com peregrino, nem com reinante. Os versos ímpares na cestilha são livres, certo? E a cetilha, que eu particularmente amo de paixão, adoro cetilha, tem a rima aparecendo nos versos 2, 4 e 7 entre si, enquanto os versos 5 e 6 têm uma rima diferente e rimam emparelhados. E os versos 1 e 3 são os versos brancos. Então, temos aqui um exemplo de cetilha da nossa amiga Belinha Moreira. Os olhos somente falam o que a boca não diz. Para não esconder o que sente, a boca se torna atriz. Mas o olhar indiscreto expõe o peito secreto e a face se contradiz. A carne não bota fim naquilo que a alma quer. O desencontro não chega quando o encontro vier. A dor finda, o amor fala, nenhuma boca se cala o que um olhar disser. Então, a gente tem diz, atriz, contradiz, rimando, verso 2, 4 e 7, e aqui indiscreto e secreto, 5 e 6 rimando emparelhados. A mesma coisa nessa outra. Quer, vier, disser, 2, 4 e 7 rimando entre si, e emparelhados, fala e cala. É muito bonita a tal da cetilha. Ainda tem a 10ª, né, que é utilizada no cordel também, mas não vai dar tempo da gente falar sobre ela, porque a gente precisa falar ainda sobre a métrica. A métrica, que para muita gente é a parte mais complexa, né, na hora de versificar. E que a gente briga o tempo todo, né, Suzana Moraes? Porque, às vezes, eu estou lendo de um jeito e o outro poeta, a outra poeta está lendo do outro, e a gente diz, não, mas aqui tem 7. Não, mas aqui não tem 7. Ah, mas aqui tem 7. Aqui. Né? A métrica é nada mais do que o tamanho do verso medido através da contagem de sílabas poéticas. A contagem de sílabas poéticas se difere da contagem de sílabas gramaticais. Sílabas poéticas levam em conta as emissões dos sons. A métrica do verso varia de acordo com cada modalidade. Na poesia popular, ela pode ir de 4 a 11 sílabas. Mas, na verdade, na poesia popular, não. Na poesia, ela geralmente, levando em conta os estilos clássicos também, pode ir de 4 a 11 sílabas. Mas também pode ter mais, enfim. Tem dodecassílabo também, por aí vai. Mas no cordel é mais comum o verso com 7 sílabas poéticas conhecido como redondilha, ou redondilha maior. E são 2 regras para nos ajudar a fazer essa contagem de sílabas poéticas. Uma que se chama elisão ou elipse, que é quando no meio do verso uma palavra termina com a vogal átona, fraca, e a palavra seguinte começa com outra vogal. Então, há uma fusão, uma elisão, uma junção das 2 sílabas. A última sílaba da palavra anterior, que tinha aquela vogal fraquinha, e a primeira sílaba da palavra seguinte, que tem a outra vogal. Isso é muito ligado à oralidade, à dimensão da oralidade do cordel. Como é que a gente fala na vida real? Como é que a gente recita? Como é que a gente declama? Isso é o que vai guiar bastante a métrica, a nossa contagem de sílabas poéticas. E a segunda regra é que essa contagem de sílabas poéticas se encerra na última sílaba tônica, né, daquele verso, na sílaba tônica da última palavra daquele verso. Então, a gente só conta até, mesmo que a palavra vá-se embora, mas a gente só conta até a sílaba tônica dela, da última palavra. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Só Jesus é testemunha do que o pobre está passando.
O sol queimando a matéria, o suor no chão pingando, com o fantasma da fome passando de quando em quando. E aí, ó, só Jesus é testemunho. É a sílaba tônica. Temos 7 espaços aqui. São 7 sílabas poéticas. Do que o pobre tá passando. 7 de novo, e aqui a gente tem uma elisão, né? Porque o que juntou com o, e quando a gente vai falar esse verso, a gente realmente fala assim, né? Só Jesus é testemunha do que o pobre está passando. A gente não juntou do que o pobre está passando? Então, nossa contagem é assim. O sol queimando a matéria de novo. Temos outra lisão aqui. O sol queimando a matéria. A gente só conta até o té. O suor no chão pingando. 7 também. Essa eu botei aqui de propósito, mas vamos lá, vamos cantar. Com o fantasma da fome. Certo? E aqui, passando de quando em quando. Eu agora me esqueci de quem é esse verso. Esqueci de dar o crédito para ele, né? Mas aqui temos uma outra elisão, né? E isso é o que pega na hora da gente contar as sílabas poéticas. É aqui que dá a confusão. Uma outra coisa que às vezes acontece, dependendo do nosso verso, é a junção do com a vogal que vem depois. Às vezes a gente junta e às vezes a gente não junta. Vai depender muito de como é nosso verso. Aqui, talvez eu considerasse que tem 6 sílabas, por conta da forma como a gente lê, com fantasma da fome. Eu não leria com o fantasma da fome. Eu leria com fantasma. Eu não sei. Aí é onde entram as discussões, né? Rapaz, aí tem 6. Rapaz, aí tem 7, né? É onde entram as discussões. É quando a gente vai para a oralidade e diga, não, eu não leio esse verso desse jeito e tal, né? Às vezes, quando eu estou assim em dúvida para ver se um verso está certinho com as 7 sílabas, eu prefiro até trocar para não restar dúvida daquela contagem silábica. Eu prefiro até trocar a palavra, tiraria esse o e colocaria outra coisa, sabe? Para a gente ficar assertivo mesmo. Sou conterrânea mesmo de Casa Amarela. Aqui eu coloquei todas as referências. Eu vou pedir ao pessoal da Internacional Cartoneira, da produção, para mandar para vocês, né, essas referências todas, que são maravilhosas, de textos que eu usei aqui e de livros que eu utilizei para fazer também. E um dos que eu gostaria de indicar é esse livro da editora IMEP, Cordel, Criar, Rimar e Letrar. Ele é muito, muito didático. Ele apresenta a rima, a cestilha, o verso, fala dos poetas, e ele traz também ideias de como abordar cada um desses assuntos em sala de aula com os alunos. Ele é bem voltado realmente para pedagogos, né? É bem especial esse livro. Se você não puder adquirir nenhum dos outros, eu diria que esse é super válido, né? Inclusive até para te ajudar a escrever também. A Érica está dizendo, na Wikipédia, apesar da fama de ruim, tem um material muito bom de cordel. Eu queria só dar um exemplo aqui da deixa para vocês, que eu não sei se ficou bem claro, mas a deixa, por exemplo, acho que eu tenho um cordel meu que é uma menina vestida de jardim. Vou dizer só algumas estrofes. Que eu acho que ele tem deixa eu me lembrar. Se famoso era lindo, como o nome já dizia, namorava. É esse mesmo. Ele pega na deixa. Aí ele por exemplo, hoje ligou minha Síria aqui. Por quê? Não estou falando contigo, não. É doida. Esse cordel, ele diz assim: Sítio Formoso era lindo, feito o nome já dizia. Lá morava uma menina, o seu nome era Maria.
o mesmo nome da mãe, da avó e também da tia. Por haver tanta Maria, ó, já é outra estrofe. Terminou com tia. Por haver tanta Maria, para ninguém se aborrecer, ela ganhou outro nome logo depois de nascer e virou Maria Flor. E assim pôs-se a crescer. Crescer. O jardim a florescer, primavera que chegou, correu notícia no sítio, o rebuliço se instalou, vai ter baile e muita dança, o vizinho convidou. Cada moça procurou no seu baú, foi buscar, né? E aí vai. Então, é uma estrofe, termina já rimando com a próxima. Isso é pegar na deixa. E isso é um recurso que é oriundo da oralidade, da cantoria de viola e do repente, mas que a gente pode usar na poesia de cordel, na poesia de bancada, e inclusive nos ajuda na hora de memorizar o cordel, né? De desencadear as ideias, porque uma estrofe você vai lembrando do que vem depois com a ajuda da rima, com a ajuda da deixa. A deixa é muito legal. E aí eu queria propor para a gente agora tentar fazer uma estrofezinha, né? Cada um aqui. Temos algumas alunas que são café com leite ao contrário, né? Que são Suzana Moraes, Érica, Neide e Amanda. E acho que Paulo também, porque já disse que é cordelista. Então, é o contrário do café com leite. Café com leite é aquele que me dá um desconto. Para essas eu vou dar desconto 0, né? Desconto 0, porque já estão macaca véia e macaco véio de escrever cordel. E aí... Tu quer falar, Érica? Então, vou dizer, a minha proposta é a seguinte, é a gente escrever aqui no chat, quer dizer, vocês produzem aí uma estrofezinha, pode ser uma quadra, pode ser uma cestilha, pode ser uma cetilha, né, o que vocês acharem melhor. Tentando fazer a métrica. Eu sei que não é fácil para quem vai fazer pela primeira vez, mas a gente ajuda, né? E aí, quem puder, escreve e depois coloca aqui no chat, que aí é para todo mundo ver, né? Aqui no chat, dá uma digitadinha aqui, ó, para todo mundo ver a sua estrofe, a sua criação. Tema livre, podem falar sobre o que quiserem, sobre a pandemia, sobre o isolamento, sobre as aulas virtuais, sobre cordel. Isso também para quem quiser participar, né? É um desafio que eu estou colocando, porque foi muito conteúdo, assim, em pouco tempo. Então, para a gente ajudar a fixar esse conteúdo. Eu vou fazer o seguinte... Mari, Oi. é quadra, é? Tu quer uma quadra, é? Olha, você era para escrever uma 10ª, né? Era mas eu escrevi uma quadra... Eita, ó, a Érica se amostrando, vai fazer uma 10ª aí. Amostrada! Eu nem mostrei aqui o esquema da 10ª, mas tu quer que eu... Então, mas eu já sei que eu não sei. Eu já sei que eu não sei fazer a 10ª. Eu dei aqui, pode ser assim, ó. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Mari, não passe fila para ela não, Mari. Oxente. Peraí. Tem que deixar arengueira, minha gente. Pode escrever aí sobre a arenga. Eu só escrevo filando. Eu só escrevo 10ª filando. Eu não vou mentir. Não. Eu também. Ó, botei aqui um esquema para tu, vice Érica, de rima. Certo? Aí tu bota na vertical se quiser filar. A quadra pode ser... Deixa eu botar aqui. Quadra. AB, ou... AX, que deixa eu mudar. A BA, ou XA, sendo o X o que não rima. E a cestilha pode ser XA, cestilha. Obrigada, Ana Kézia. Se a gente tivesse mais tempo, era melhor ainda, né? Que já são 10 para meio-dia, mas a gente passa um pouquinho do meio-dia. Que nada não. Desculpa, Alexandre, não me mate. Fique à vontade, amiga. A sala é sua. A sala é sua. Daqui a pouco vai puxar minha orelha. Mari, vai mandar um zap. Mari, acaba.
Alexandre devia fazer verso também. Alexandre, por favor. Como é, Suzana? Faz aí uma quadra também, meu amigo. Escreva também. Tá na aula, meu bem. Eu vou tentar, se eu conseguir aqui no meio dessa loucura toda, eu mando aqui. Se conseguir a tempo, eu boto aqui no chat.